125 milhões de toneladas. É a expectativa da produção da safra 22-23 de milho no Brasil. E todo esse número importante chama a atenção para a exportação brasileira. A China, o nosso parceiro gigante feroz, está de olho nessa produção. O mundo está em transformação no que diz respeito à produção de milho, porque a Ucrânia é uma grande produtora e está tendo dificuldade para escoar o seu produto. O AgroB de hoje destaca a produção de milho, como o agro brasileiro está se portando no que diz respeito às exportações e como estão as nossas relações econômicas internacionais no que diz respeito aos grãos, o milho e também incluo aqui a soja. O AgroB entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. 5 horas e 4 minutos da tarde desta quarta-feira, aliás, desta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Essa quinta é dia de TBT e dia de AgroB ao vivo também. E hoje vamos falar sobre toda essa questão envolvendo a expectativa da safra de milho. Eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui no programa o professor de Economia do IBMEC, professor Cristiano Farias. Ô professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao AgroB para a gente analisar um cenário muito importante e tão aguardado e tão esperado, que é justamente o cenário da safra de milho 2022-2023. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer participar do programa sempre. Professor, a gente teve um ano de 2021, uma dificuldade muito grande, né, com o clima e tudo mais, que atrapalhou um pouquinho, e como diria o mineirinho, né, um cadiquinho a nossa produção de milho. A expectativa para essa safra 22-23 já é um pouquinho mais otimista. Isso, de certa forma, nos ajuda aí nessa balança do agro? Com certeza, Fabiano. As expectativas para esse ano de produção são muito boas e temos novidade que é a manifestação de um grande parceiro comercial do Brasil, que é a China, em comprar parte da nossa produção. E, nesse sentido, toda essa produção contribui muito para gerar riqueza, renda, trabalho no nosso país. E esse crescimento de renda no país, a gente tem que entender, né, o quanto que representa a China para entrar nesse bolo aí, né, professor? Porque a China já é o nosso parceiro, como eu disse aqui no início, né, voraz, né, parceiro guloso, porque são muitas pessoas, um país hiper, mega habitado, mas tê-lo como parceiro também na safra do milho muda muita coisa, né? Sim, com certeza. A China é o segundo maior produtor de milho do mundo e é o maior importador do mundo. E isso se dá exatamente pelo fator que você apontou, Fabiano, por ser um país enorme, com uma população gigantesca e com uma demanda por alimentos crescente. Então, a China tem essa necessidade de demandar milho, e hoje ela tem como principal ou principais fornecedores Estados Unidos e Ucrânia. E, nesse sentido, essa situação apresenta uma grande oportunidade para o Brasil, dada a situação de guerra da Ucrânia e dada a recente tensão política entre Estados Unidos e China, né, com visita da vice-presidente americana a uma província que a China considera como não sendo independente, e os Estados Unidos dando sinais que apoiam a certa autonomia e independência de Taiwan, né? Então, nesse sentido, o Brasil tem uma grande chance, que é
sendo um grande produtor e um grande exportador, ingressar de maneira significativa no mercado chinês, uma vez que os nossos principais concorrentes podem estar numa situação um pouco desvantajosa. E a gente, quando fala dessa questão é muito mercado mesmo, né, professor? Você tem uma relação estremecida de um país com o outro, aí você tem um problema de um país que está em guerra e abre esse espaço. Agora, aquela história, né? O que muito se perguntava será que a gente... Aí todo mundo, já com esse cenário, já aponta para o Brasil como uma possibilidade para suprir essa demanda. Aí a grande dúvida que se tinha, ou se tem ainda talvez, é se a gente vai ter realmente produção, né, para atingir aí o público de exportação mesmo, para a gente ter esse produto exportação. Ainda não dá para cravar, essa previsão, ela é claro, obviamente como o nome diz, é uma previsão, mas por exemplo, a primeira safra tem um incremento de 16% da produção, né? Então, se comparado a de 2021, 2022, foi de 24 milhões e 979, 24 milhões, quase 25 milhões de toneladas, e aí a gente tem quase 29 milhões de toneladas para 2022, 2023. Se a gente pegar aí pelas toneladas, a diferença desse 16%, esse 16%, ele vai ser o suficiente para a gente atender um público que a gente não tinha? Essa é uma pergunta muito interessante e é a pergunta de alguns milhões, né, Fabiano? Porque além da produção adicional do Brasil, a gente tem um cenário também que os grandes produtores estão... A Ucrânia, que é um grande produtor e exportador para a China, ela está tendo grande dificuldade de produzir e também de escoar a produção que já foi realizada. A China com essa questão das tensões, e a gente não vê no mundo uma perspectiva de queda de demanda de alimentos. Então, nós temos aí sinais de que você pode ter a mesma demanda e talvez você não tenha uma produção tão grande. Então, ao mesmo tempo que temos oportunidades, a gente tem também um cenário que está se desenhando de elevação do preço do milho. Aliado a isso, a gente tem informações de que os Estados Unidos, que é um mega produtor, vem passando por problemas climáticos que comprometem a produtividade e talvez até mesmo a qualidade do grão produzido nos Estados Unidos. E temos também indícios de que a área plantada nos Estados Unidos ela é um pouco menor. Apesar de que outros grandes produtores tenham apresentado alguma elevação na produção, mas tudo se desenha para uma manutenção do preço do milho ou até mesmo uma elevação nos próximos meses e até mesmo um ou outro ano, 1 ou 2 anos à frente. Pois é, e a gente falando disso, né, professor? E aí falando desse mercado de exportação e tudo mais, e aí até bom a gente ter essas imagens do milho para falar também do nosso consumo doméstico. A Conab, ela confirma aí, né, prevê um aumento também no nosso consumo interno do milho, né? A gente salta de 81 toneladas, milhões de toneladas, acima dos 77 da temporada passada. Então a gente deve aí ter 50 milhões de toneladas destinadas à produção de proteína animal. E aí que a gente fala também sobre isso, né? Quando a gente fala do milho, da produção do milho, é bom o público que está nos acompanhando, que não necessariamente é do agro, que a gente está falando muito da produção, da compra da China e tanto também o nosso consumo interno do milho para a produção da pecuária, né, professor? Verdade. Muitas pessoas até questionam, né, qual é o destino aí dos principais grãos nossos, o milho, a soja, e esse destino é para basicamente, não só isso, mas basicamente compor ração para animais, né, gado, aves, suínos, e a China, praticamente todo esse milho que ela está importando é para compor o estoque lá de milho para produção de ração,
que por sua vez vai ser usado para produzir proteína animal, né, para alimentar um mercado chinês em expansão. Então isso é algo muito curioso, né? O Brasil vai sofrer efeitos dessa exportação porque mesmo sem uma demanda adicional da China por milho, já havia uma expectativa que para esse ano de 2022 a exportação brasileira ela cresceria para outros países. Além disso, a gente tem agora a China sinalizando que pode substituir um pouco da demanda que era da Ucrânia e dos Estados Unidos pelo produto brasileiro, e isso se desenhando, inevitavelmente a gente vai ter manutenção do preço do milho, que hoje já é um patamar elevado, ou uma elevação. E curiosamente, Fabiano, pode frustrar todo esse nosso esforço, né? Que o governo tem feito um esforço para controlar a inflação, e o milho pode contribuir negativamente, ou seja, pesando um pouco para que a inflação fique maior esse ano. Pois é. Olha ao que você está sabendo aqui no programa, gente. Você comemora a produção de um grão importante para a economia, mas a gente pode ter um problema inflacionário. E aí a gente tem outras, né? Por exemplo, a questão da soja, né? Que também é um alimento animal, né? De certa forma é a questão da pecuária também. A gente tem o sorgo, que tem sido, né? Outro produto, né? Do agro. Ou seja, a grande pergunta que se faz, né, professor, é que quando se vende o agro, e a gente já, de certa forma, nesse programa, a gente coloca aqui todo mundo, né? A gente coloca especialista, coloca empresário, coloca órgãos ambientais e também que estão, né, ligados à questão da agricultura, da agropecuária, e a gente sempre destaca que o agro ele é muito forte, mas existe sempre aquela crítica de que você tem uma dificuldade para o público interno. A gente pode dizer, professor, que esse crescimento exponencial para levar esse produto para outros países acaba atrapalhando também, como no caso do milho, a nossa vida interna no país? Fabiano, de certo modo, como nós vivemos numa economia livre, de livre mercado, à medida que novos países começarem a incrementar pessoas no mercado de trabalho e também no mercado consumidor, como aconteceu com a China e vem acontecendo, e a gente tem a perspectiva de que isso venha acontecer com outros países, como Índia, inevitavelmente, se a demanda por carne aumentar, a produção brasileira ela pode aumentar para compensar essa demanda. Mas a produção de grãos é algo que expande, que ela pode ser expandida, mas que demora algum tempo, é um planejamento aí de médio e longo prazo. Ao passo que a demanda o consumo costuma ser mais instável, e você pode ter choques de demanda, choques positivos, né, demanda maior de produtos, o que acaba gerando elevação de preço. Então, de certa forma, as boas notícias para a exportação de produtos do agro, principalmente cereais, costumam ser notícias não tão boas para os consumidores internos, porque a gente agora está tendo novos players, novos jogadores, novos consumidores disputando o nosso produto. Agora são consumidores externos. Então, de maneira geral, a gente espera aí alguma dificuldade, principalmente quanto à compra de carnes no Brasil, mercado que já vem sofrendo com a elevação de preços há um bom tempo. E agora, quando tudo parecia que contribuiria para preços menores, né? Porque você tinha um mercado aí o preço dos insumos tinham parado de subir, você tinha um mercado que não tinha uma demanda tão aquecida, a demanda nossa está se recuperando agora, mas essa nova demanda chinesa e de outros países tende a pressionar um pouquinho os preços externos a médio e longo prazo e também internos. Mas, de qualquer maneira, Fabiano, o que a gente costuma analisar em economia a grosso modo, quando você olha a economia como um todo, ela está se beneficiando mais da geração de PIB, de riqueza,
ou nós estamos tendo problemas porque está prejudicando uma categoria. Em economia, esse evento de você ter trocas, ele acontece com frequência, na verdade, em todos os casos. Você sempre tem que fazer escolhas. E essas escolhas implicam, muitas vezes, em você ter ganhos de um setor e ter alguma perda, ou pelo menos alguma restrição em outros. Perfeito. Então, infelizmente, o mundo é assim, né? A gente tem que fazer escolhas, não dá para ter todas as coisas, e com a economia é diferente. Se ganha e se perde o tempo todo, né, professor? A gente vai ter que fazer um breve intervalo, estamos ao vivo aqui nesta quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Se você, telespectadora, está acompanhando o nosso programa agora, boa tarde para você. Continue por aqui, daqui a pouquinho tem o Reviver, também tem o BH Todo Dia, tem muita coisa legal acontecendo na nossa programação inédita aqui no canal Viver Brasil. Agora, se você está acompanhando uma reapresentação, bom dia, boa noite e é bom demais ter você aqui. Rapidinho a gente volta com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.